É impossível ignorar um certo desconforto quando ouvimos que um cristão sem dificuldades talvez não esteja vivendo a fé da maneira correta. Essa ideia nos força a olhar para dentro e questionar se, por acaso, buscamos um caminho de menor resistência, esquecendo que seguir Jesus implica muitas vezes carregar a cruz. A Bíblia nos conta que a igreja primitiva vivenciou momentos de grande impacto, ficando maravilhada com o poder de Deus. Mas hoje, parece que muitos de nós estamos mais interessados em diversão constante, como se a vida cristã fosse isenta de desafios e renúncias. Precisamos nos perguntar honestamente: o mundo, com seus atrativos passageiros, perdeu o seu brilho para nós ou ainda nos encanta? Essa pergunta nos coloca numa encruzilhada crucial. Como vamos lutar contra as forças do mal se não temos sequer a disciplina para desligar as distrações que nos afastam de Deus? Essa falta de domínio sobre o que consumimos revela uma fragilidade espiritual que nos impede de avançar. É preocupante quando a motivação para amar a Deus se resume aos benefícios que Ele pode nos trazer. Essa mentalidade do Evangelho da prosperidade, que troca a profundidade da fé por bênçãos materiais, empobrece nossa relação com o Criador. Se pudéssemos ter um vislumbre da eternidade, talvez nos lamentássemos por não termos nos dedicado mais ao que realmente importa: sacrifício, oração intensa, amor verdadeiro e uma entrega total a Deus, mesmo que isso envolvesse dor e lágrimas. A mensagem pregada hoje em alguns lugares levanta uma questão séria. Se Jesus tivesse pregado da forma que se é pregado hoje, será que ele teria sido crucificado? A cruz, símbolo do sacrifício supremo, é o coração do Evangelho. Amenizar essa mensagem para evitar confrontos pode desvirtuar o verdadeiro significado de ser cristão. Nossa vida, como seguidores de Cristo, deve estar tão unida a Ele que não tenhamos mais tempo, recursos ou vontades que sejam exclusivamente nossos. Ele precisa ser o Senhor completo de tudo em nós. Se o objetivo é ser popular, talvez pregar apenas sobre felicidade seja o caminho. Mas se a meta é a transformação genuína, a santidade precisa ser o tema central, mesmo que isso nos torne impopulares. A profundidade da nossa vida espiritual está diretamente ligada à nossa vida de oração. Um líder que não ora está apenas representando um papel, e um povo que não busca a Deus em oração está se desviando do caminho. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. Realizar a obra de Deus à maneira de Deus, no tempo de Deus e com o poder de Deus, traz a bênção do Senhor, mas também pode atrair a oposição do inimigo. Não podemos nos enganar pensando que o conhecimento bíblico superficial ou a leitura de muitos livros nos tornam espirituais. Deus não nos chamou para sermos depósitos de informações, mas para manifestarmos a sua própria natureza. A prioridade de Deus não é encher templos vazios, mas sim corações vazios de pecado e cheios do seu Espírito. Quando um pecador se aproxima de Deus em oração, ele se afasta do pecado. E quando a oração é negligenciada, o pecado ganha força. O que precisamos não é de uma nova definição de cristianismo, mas de uma demonstração autêntica e antiga do poder de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, o ponto crucial da nossa queda espiritual é o abandono da oração no lugar secreto, daquele lugar íntimo de comunhão com Deus. Aqueles que tentam distorcer a Bíblia são, frequentemente, os que ainda não permitiram que ela os transformasse. A vida cristã só pode ser vivida da maneira que Deus estabeleceu. É perigoso confundir agitação com a unção do Espírito Santo e emoção passageira com um verdadeiro avivamento. Livros sobre oração são úteis, mas não substituem a prática da oração em si.
Precisamos nos questionar seriamente se aquilo que nos motiva a viver vale o sacrifício da morte de Cristo. Talvez somente ao nos depararmos com a eternidade entenderemos a urgência de viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus não veio ao mundo para resolver nossos problemas financeiros, mas para trazer vida àqueles que estavam espiritualmente mortos. Não devemos nos preocupar tanto com a aprovação dos outros, mas sim com a de Deus. A verdadeira medida da nossa espiritualidade não está em nossos feitos visíveis, mas no tempo que passamos a sós com o Senhor. Orar apenas por bênçãos revela um coração superficial. Orar por quebrantamento demonstra um desejo genuíno de transformação. Às vezes, um ato simples como a união íntima dentro do casamento pode ser uma expressão de espiritualidade. A busca pela satisfação de Deus deve ser mais importante do que a busca pela aprovação humana. Em cada um de nós existem 3 pessoas: a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe quem realmente somos. O propósito de conhecer a palavra é conhecer o Deus da palavra. O segredo da oração reside na prática constante no lugar secreto. Assim como um livro de receitas sem ingredientes é inútil, a teoria da oração sem a prática não traz poder. A oração não elevada a Deus é como uma arma sem munição. O entretenimento mundano pode ser um substituto barato para a alegria genuína que encontramos em Deus. Nosso Deus é como um fogo que consome tudo o que não presta em nós: orgulho, ganância, egoísmo. O verdadeiro arrependimento implica uma mudança profunda em nossa maneira de pensar sobre Deus, o pecado e o destino eterno. A igreja não é um lugar para exibir pessoas perfeitas, mas um hospital para aqueles que reconhecem sua necessidade de cura espiritual. Um verdadeiro líder espiritual não apenas aponta o caminho, mas o percorre junto com o rebanho. A omissão de temas como pecado sexual e apostasia em muitas pregações modernas é alarmante. Não podemos viver de qualquer maneira e esperar que nossas orações sejam ouvidas. A perda da presença poderosa do Espírito Santo na igreja tem consequências eternas para a humanidade. Homens como John Wesley deixaram um legado que vai muito além de bens materiais, marcado por uma entrega total a Deus e paixão pela salvação de almas. Há um caminho estreito que leva ao céu e muitos caminhos largos que conduzem à perdição. A inação espiritual é suficiente para nos desviar do caminho certo. Precisamos aprender a orar, e a melhor forma de aprender é orando. O que realmente importa é quem somos diante de Deus. Se o agradamos, a opinião dos outros se torna secundária. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento daqueles que estão perdidos. Um cristianismo superficial, focado apenas em rituais e em nossos próprios interesses, é uma farsa. Somos chamados a ser guerreiros engajados na batalha espiritual. Que Deus nos ajude a despertar para a urgência deste chamado e a viver um evangelho autêntico e transformador. Portanto, você não pode se iludir só porque agora pensa que sabe mais sobre o Espírito Santo e leu mais livros, ou que fez cursos sobre teologia. Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante. Ele pediu para você ser cheio da personalidade dele. Essa é a inquietante realidade que ecoa ao final desta reflexão. De que adianta acumular conhecimento teológico, colecionar informações sobre Deus, se tudo isso não se traduz em uma transformação genuína do nosso ser? De que serve o conhecimento bíblico se o caráter de Cristo não se manifesta em suas ações, em suas palavras, em sua maneira de amar e de viver? Não se engane pensando que a mera intelectualidade espiritual o credencia diante de Deus. Ele não busca mentes repletas de dados, mas corações transbordantes da sua essência. A pergunta que fica e nos perturba é: você está apenas colecionando informações sobre o Espírito Santo, ou
permitindo que ele o preencha completamente, moldando-o à imagem do próprio Cristo? A resposta a essa pergunta definirá a autenticidade da sua fé e o seu verdadeiro impacto neste mundo.